Bom, eu queria chamar a atenção de vocês, né, como eu já fiz antes. Essa é uma edição de Rafael, né, e, obviamente, aqui você tem a Virgem Maria com Cristo e o que está ao lado, que anuncia o Salvador, é, obviamente, São João Batista, né? E o manto da Nossa Senhora é azul, a roupa vermelha e tal. E o Cristo aqui é apresentado como um menino loiro, como se fosse, nasceu do norte da Itália, né? Como se fosse um europeu. Quer dizer, a salvação do mundo vem pela Europa, que com isso se dá o direito de governar o mundo. Tá? Isso só para dar um exemplo de pintura do século da 16, do Renascimento italiano. Eu já tinha citado para vocês esse é de Rafael também, né? A libertação de Pedro da prisão por um anjo, aqui do lado esquerdo, e do outro lado a pintura de um milagre na missa de Bolsena, em que a hóstia teria começado a sangrar, né? E aqui vocês têm, só para exemplificar, a imagem de Cristo triunfante, né? Em vez de ser ele derrotado na cruz, né? No Renascimento se passou a enfatizar muito essa ressurreição de Cristo para mostrar o poderio da Igreja sobre o resto, né? Então, o que eu quero dizer é que nós temos uma figura que é a alegoria, né? Que é uma representação concreta de uma ideia abstrata. Eu publiquei uma vez um livro, mas ele já está esgotado, você só acha em sebo, chama Alegoria. Tá? E nós vamos retomar mais vezes essa questão da alegoria, porque eu vou examinar a tese de que a alegoria seria fundamental para entender a natureza da própria arte. Tá? O zoólogo, por exemplo, vai dizer que a alegoria e o símbolo é que são as figuras de retórica, que são a chave para entender a arte, né? Mas, no fundo, alegoria e símbolos são complementares, quer dizer, a alegoria é uma ideia abstrata que se mostra concretamente, por exemplo, a ideia de Salvador do mundo, né? Ou tem aí uma imagem, por exemplo, da Virgem Maria ensinando Cristo a ler, né, quando criança, então, para ele aprender a importância do texto sagrado, né? E ele fica também por exemplo, lendo um texto sagrado como criancinha pequena já, entendeu? Quer dizer, a palavra bíblica se torna a fonte de todo o conhecimento, toda a verdade. Então, essa é a tese subjacente, a ideia subjacente. Entendeu? A ideia aqui eu vou tomando assim como tese, basicamente, entendeu? Quer dizer, uma proposta de uma crença, tá? E que é encenada concretamente, né? Então, você tem vários autores contemporâneos, por exemplo, o Benjamin, o Adorno, né, o Derrida, o Werner Hamacher e assim por diante, que vão postular que nós teríamos na contemporaneidade a destruição dessa ideia metafísica anterior e a obra de arte seria antes o testemunho da falência desse modelo do que a articulação, de novo, dessa ideia primordial, né? Então, nós vamos examinar essa tese, né, ao longo
desse semestre, né? Esperando que a gente esteja mais atualizado com o que está sendo discutido em grandes centros, tá? Então, eu hoje vou começar fazendo uma espécie de resumo de pontos assim que eu no semestre passado vi mais desenvolvidamente, com mais detalhe, mas que seria uma espécie de ponto de partida para a gente ir desdobrando as coisas, tal, né? Eu estou conseguindo fazer a gravação das aulas e colocando também no YouTube. Depois eu vou ver se repasso os links para vocês, tá? Então, vejam, se vocês pegarem o Tomás de Aquino, né, ele vai ser uma expressão desse pensamento escolástico. Então, a verdade está na mente divina. A origem de todas as coisas está como forma puramente espiritual na mente divina, né? E depois, a partir dessas formas puramente espirituais, você teria a criação das coisas no universo. Isso é uma visão antitética de mundo em relação aos gregos, em duplo sentido. Quer dizer, os gregos nunca pensaram que teria um Deus que criasse tudo. Foram vários casais de deuses que criaram diferentes coisas, tá? E criaram, inclusive, os outros deuses, tá? Sendo que Prometeu é que teria criado um ser humano por ordem dos Zeus, mas o pai, o avô de Zeus, teriam já criado uma porção de coisas, mas eles seriam parte da physis, quer dizer, a natureza, como algo dinâmico, sabe? A palavra physis, da qual vem física em português, originou, foi trazido para o latim com a palavra natura, mas a natura é antes uma coisa passiva, né? Uma coisa que se olha, que está aí. Enquanto que a physis grega era muito mais um princípio dinâmico de criação e desenvolvimento das coisas, tá? Mas tudo seria abarcado pela physis, tá? Com o cristianismo se colocou assim uma divisão de mundo em que nós teríamos esse mundo terrestre, um mundo cósmico, e fora isso um mundo celestial ou infernal, etc., um outro mundo, supramundo. Então isso se chama de duplicação metafísica do mundo, tá? Essa duplicação, né, não está superada ainda, né? E, por exemplo, eu já falei isso, os gregos não conseguiriam admitir que houvesse puras formas, né? Eles diriam que toda forma está materializada em algo, e, portanto, não poderia haver uma forma puramente espiritual, né? O argumento do Tomás de Aquino subjacente a isso é que se eu olho uma pedra, quando eu penso e olho a pedra em mim mesmo, ou imagino a pedra, eu faço a abstração da coisa pedra e, portanto, ela seria puramente espiritual em mim, tá? Porque eu não introduzo a pedra dentro do olho para poder ver a pedra. Claro, se eu introduzisse, não veria mais nada, né? Mas vejam, a consequência que ele tira, e eles tiraram disso, né, que parece bastante óbvio, é que não haveria nenhuma materialidade na percepção, tá? Algo que os gregos já não admitiriam assim, porque, por exemplo, no livro sexto da República, o Platão insiste muito que não basta ter um olho para ver e uma coisa para ser vista. Você precisa ter a luz, que seria a condição de possibilidade de ver a coisa, né? Então, o, o Tomás de Aquino diz que não pode haver nenhum órgão no ser humano que seja responsável pelo pensamento, portanto, também pela percepção, tá? Porque isso seriam atividades da alma que seria puramente espiritual, tá?
Então, obviamente, ele não tinha a menor noção de neurologia, né? E nem iria querer ter, entendeu? Porque isso ficaria fora do horizonte de possibilidades. Tá? Para eles também, a morte era a separação entre corpo e alma. Né? Mas, por exemplo, para nós hoje, pessoas que sofrem de demência ou de Alzheimer, né? De certo modo, entre aspas, aqui, a psique delas, a alma delas, morre antes da morte do corpo. Tá? Então, nós admitimos hoje que se eu olho para uma pedra é porque bate fótons, fótons de luz nela e ele se reflete na minha retina, que transmite para o nervo óptico, que transmite para os neurônios. Se houver interrupção em um desses momentos, nós não vamos estar vendo a pedra. Tá? Então, a visão da pedra é também algo carregado de materialidade, não são entidades puramente espirituais. Né? Se por acaso, por exemplo, se cortar o nervo óptico, a pessoa não vai ter visão, embora o olho, enquanto tal, esteja perfeito. Tá? Se morrerem os sensores neurológicos da visão, a pessoa não vai ver. Se ela tiver um bloqueio psíquico, ela também não vai ver. Tá? Então, essa questão toda é bem mais complicada do que essa simploriedade com que eles operaram. Né? E importante é também anotar que essa modificação do conceito de verdade é ligada a isso aí tudo. Né? Quer dizer, os gregos usavam um termo para a verdade que seria a aletheia, né? Que seria o alfa pivot a e lete, esquecimento, tirar do esquecimento algo. Né? Mas isso pressuporia que já se soubesse antes, o que é muito problemático. Né? Mas essa tradução para o veritas, no latim, daí verdade, Wahrheit, truth, verity, etc., nas línguas modernas, deslocou. Quer dizer, em Aristóteles você tem uma situação um pouco intermediária, entendeu? Ele já começa a admitir que a verdade se desloque para o discurso. Mas no cristianismo, digamos assim, o princípio da verdade se tornou o texto sagrado, né? E, portanto, a palavra. Tá? Não era mais a manifestação das coisas, e sim o que constava num texto considerado sagrado. Tá? E o que entraria ou não dentro do Novo Testamento, por exemplo, foi objeto de grandes, não só discussões, mas de lutas, de guerras, de matanças, entendeu? E até que a Igreja Católica resolveu expurgar a maior parte dos evangelhos e deixou só 4 lá que serviam para o que ela estava querendo propor. Né? Mas, de qualquer maneira, o importante é que você teria um deslocamento da noção de verdade, da percepção da coisa, de ver como é que ela se mostra, para aquilo que se diz a respeito disso. Tá? O problema é que alguém dizer alguma coisa sobre algo não significa que o que essa pessoa diz seja verdadeiro. Tá? É apenas, talvez, a opinião dela, e pode ser algo absolutamente falso. Tá? E não é pelo fato da pessoa ter poder ou ter mais dragonas no ombro militar que aquilo se torna uma verdade absoluta. Não é assim. Né? A verdade, a gente não sabe bem mais o que é, porque o grande problema é que o próprio conceito de verdade está problematizado, né? Porque a noção de adequatio res intellectus, que era o dominante nessa época, a adequação da coisa com o intelecto, né?
O problema é que, por exemplo, com Kant, na Crítica da Razão Pura, ele vai chamar a atenção que nós não temos propriamente a percepção da coisa, né? Nós temos a percepção da nossa percepção da coisa. Tá? A coisa como tal, né, que foi mal traduzido para o português como coisa em si, né? Se a coisa fosse em si, ela nem se mostraria para nós, entendeu? Em alemão, não é Ding in sich, e sim Ding an sich, é uma preposição que nós não temos em português. Tá? Ou em grego, Ding an und für sich, a coisa como tal e para si mesma. Quer dizer, como é que a coisa seria, independente do nosso modo de percepção. No fundo, seria, digamos assim, uma espécie de percepção, entre aspas, divina, né, da coisa enquanto coisa. Tá? Quer dizer, uma espécie de onisciência, enquanto que toda a percepção humana seria finitizante. Né? Agora, então, nós só podemos trabalhar com essa percepção finita nossa. Né? Então, a preocupação do Kant na Crítica da Razão Pura é dar um reforço nesse eu que foi proposto pelo Descartes como sendo o fundamento de todo conhecimento, para que ele se distinga nele entre um eu transcendental, capaz de formular coisas que sejam válidas para outros tempos e lugares, e aquele eu que é apenas um palpiteiro qualquer, que não tem relevância o que ele diz. Tá? Então, essa noção de homoiesis, em grego, quer dizer, de equivalência. Tá? O problema é que se eu não tenho a percepção da própria coisa como tal, tá? E somente a percepção da minha percepção, então eu estou confrontando como se fosse verdadeiro o que está na mente de um com o que está na mente de outro, sabe? É como se fosse uma aposta entre palpites, tá? Porque não, a coisa mesmo não pode falar em seu próprio nome, tá? Mas ela está aí, sabe? Ela não é apenas uma invenção qualquer, ela está aí e pode ser mensurada, etc. E, obviamente, dependendo da ciência que estudar a pedra, por exemplo, seja a física, seja a química, seja a eletricidade, entendeu? A engenharia elétrica, ela vai se manifestar de um modo diferente para as diferentes áreas de conhecimento, porque os parâmetros de percepção e avaliação das diferentes áreas de conhecimento são diferentes entre si. Tá? Mas você não pode dizer que a pedra seja qualquer coisa, entendeu? Você tem que estar de acordo com as observações que você faça, mas outros possam fazer e comprovar também. Daí a necessidade da experiência científica que possa ser repetida nas mesmas condições, né, em diferentes momentos, né? E então com isso nós teremos a possibilidade de comprovar ou encontrar outros princípios de explicação para os fenômenos. Então, a ciência se faz com hipóteses provisórias que valem enquanto não se tiver uma explicação melhor para as coisas. Tá? Bom, então, vejam, esse problema da homoiesis é o que está no mesmo ponto, né? Quer dizer, um que vale pelo outro, é um x que vale a y. Tá? Então, o que estaria na mente e o que estaria na coisa, sabe? E esse modelo vocês já têm implícito lá na República do Platão, né? Porque seja que as coisas que existem seriam uma espécie de reprodução, uma cópia das ideias que estariam no mundo das ideias, como se fossem protótipos, ou se aquilo que está na mente humana seja um reflexo das coisas que existem. Então, o que você tem sempre é um processo de equivalência de uma coisa por outra, sabe? Então, é um modelo matemático de conhecimento x igual a y. Tá? O problema é que o modelo matemático ele torna igual
o que é apenas, de certo modo, equivalente, sabe? É como se fosse igual, sem ser. Tá? O exemplo da Idade Média sempre não é 2 mais 2 igual a 4, sim, 2 mais 3 igual a 5. Mas Deus seria a garantia de que isso seria verdadeiro, tá? Porque Deus seria a fonte de todo conhecimento. Tá? E as coisas só seriam verdadeiras porque estariam na mente divina. Tá? E por isso que essa transposição dessa ideia da mente divina para uma obra de arte, entendeu? Seria nesse um passos, né? Alegórico, a transposição da ideia para uma coisa. Tá? E é preciso que você descubra na coisa a ideia que está subjacente. E a maior parte das pessoas só percebe da coisa, diga assim, a sua fachada externa. Tá? Um exemplo bem simples, a esplanada dos ministérios aqui, né? Tem prédios que são iguais entre si, né? São prédios assim, em forma de grandes caixas de charuto, né? Onde é que funciona a maior parte dos ministérios, né? E depois você tem alguns prédios que se caracterizam por serem todos diferentes entre si e diferentes desses prédios monótonos, digamos assim, monotônicos, né? Então, você tem o Ministério da Justiça, o Ministério das Relações Exteriores, o Palácio Planalto, o Congresso e a Justiça, né? E bem lá do outro lado, a Catedral, o Museu da República, e a Biblioteca e o Teatro Nacional. Está faltando aí algum prédio no meio ainda. Bom, o problema é que, digamos assim, os prédios diferentes têm a igualdade de serem todos diferentes. Tá? E os prédios iguais, eles são todos diferentes desses prédios diferentes. Tá? Mas, a mim parece bastante evidente que o que está se encenando ali, além de uma forma antropomórfica, vista a partir da rodoviária, né, que tem uma cabeça que pensa, braços que se estendem, um corpo e pernas, né? Você tem lá os prédios que estão ordenados uniformemente, um do lado do outro, que representam o princípio da ordem, enquanto que os outros diferentes representam a parte pensante, a que dirige, a que movimenta, e é o progresso. Então, o lema do brasão de armas da bandeira brasileira está colocada lá, como se a esplanada fosse uma grande bandeira, tá? Como capital do país. Né? Obviamente, tem o erro de ter a catedral lá no meio, porque num Estado laico você não devia ter uma catedral católica. Aliás, ela nem era para ser católica inicialmente, era para ser ecumênica. É um prédio muito bonito, tal, mas não está de acordo com a concepção que se estava postulando lá. Mas é a abertura, digamos assim, do ser humano para a infinitude dos espaços. Né? Mas, de qualquer maneira, a maior parte das pessoas passa por lá, vê aquilo e não associa a noção de ordem e progresso com a encenação que ela é feita pelos prédios. Né? Aliás, é um lema positivista, onde é que retiraram um elemento fundamental, que não era só ordem e progresso. A ordem era amor, ordem e progresso. Eles tiraram o amor. Foi coisa dos militares quando proclamaram a República e eram positivistas. Né? Bom, então, só para dizer assim que você tem uma representação concreta de uma ideia, né? E você não consegue estar percebendo, digamos assim, o caráter, entre aspas, aqui, artístico daquela encenação, né? Daquela presentificação, se você não conseguir discernir essa ideia que estaria subjacente. Então, a sugestão que eu estou querendo ver se a gente examina é que, sob a aparência que você tem na obra de arte, subjacente, você teria alguma coisa que quer ser sugerida através daqueles elementos.
tá? Aquele prédio, aquela tela do Delacroix sobre a liberdade avançando com a Comuna de Paris, tal, entendeu? Quer dizer, é uma mulher com seios desnudos, um fuzil na mão, entendeu? Cadáveres ao redor e gente atrás dela caminhando e a cidade grandemente destruída. Entende? Você não deve lá ver nessa figura uma mulher com seios desnudos. Não, ela representa a liberdade avançando através de grandes dificuldades, grandes lutas sociais e assim por diante. Né? Então, ela é outra coisa. Alegoria quer dizer ler o outro, tá? Dizer o outro. Tá? Então, você não deve ficar preso nessa fachada dela, deve ter outra coisa atrás. Né? Isso não é apenas moderno. Por exemplo, entre os gregos, né, se você lê Homero, por exemplo, você percebe que eles acreditavam assim, que na natureza, ou no meio de uma batalha, de repente você poderia ter a aparição de um deus, né? O Quérias, um romance do Cárido, né? É o mais antigo romance que a gente tem, é um romance grego, por volta do ano 60, por exemplo. Eles acham que é a história de um namoro de um casal jovem que casa, entendeu? E aí ela aparentemente morre, entendeu? Porque ele dá uma... não percebe que ela está caminhando de noite e acha um ladrão e dá uma pancada, ela como que morre, entendeu? Aí interna, ele pede para ser julgado. Aí os ladrões vão saquear o túmulo dela e ela descobre que ela não morreu. Aí eles levam ela embora, porque ela é muito bonita, para vendê-la como escrava. Né? Então, o enredo todo vai em torno desse casalzinho que ficou separado e o marido, o noivo, vai atrás dela procurando ver se consegue recuperá-la. Né? Então, haveria, por exemplo, duas alternativas para ela. Uma seria ela casar, ou, na verdade, foi casada com um senhor poderoso, governador de uma região lá, ou então voltar para o antigo marido. Né? Então, essas alternativas amorosas, elas são colocadas, digamos assim, no fundo, para a deusa Afrodite decidir o que deveria acontecer, né? E tudo parece propenso a ser de acordo com o poder vigente, mas a Afrodite faz que aconteça que o casalzinho consiga voltar a viver juntos e se salvar. Então, eles acreditavam na intervenção de divindades no mundo prático existente, né? E até hoje as pessoas acreditam nisso. Né? Então, a deusa Afrodite era a deusa do amor. Né? Então, se você não prestasse certos cultos a ela numa cerimônia de casamento, ela poderia ficar muito raivosa. Né? Então, ela poderia, por exemplo, castigar o noivo com a morte. Né? E aí, depois, há outros enredos, né? No sentido de ver se alguém poderia substituir o noivo condenado à morte pela deusa para morrer no lugar dela. Né? E só a única pessoa que se expõe é a noiva dele. E, então, essa questão de morrer por amor ao outro, já está nessa mitologia e depois entrou no cristianismo, no mito central. Né? Então, vejam, de qualquer maneira, é uma certa ideia que quer ser encenada através de um enredo, através de um mito, através de uma história. Né? E é preciso discernir o horizonte disso. E a pergunta é se essa ideia, entre traços aqui eu estou colocando, ela é verdadeira ou não. Né? Então, vejam, se
o Cristo aqui está apresentado como loirinho, tal, de cabelos cacheados, tal, se isso corresponderia à imagem média de um judeu na Palestina no ano zero, né? Um ou dois. Provavelmente não, né? Mas o que significa colocar um ariano, digamos assim, como salvador do mundo, né? Aquela pintura Salvator Mundi, né? Também é um Cristo loiro de olhos claros, né? E é esse o padrão do Renascimento italiano, né? Não é um preto, não é um japonês ou um chinês ou hindu que vai aparecer como salvador da humanidade. Veja bem, quer dizer, salvador de todos, né? Então, é preciso levar em consideração essas diferenças, tá? Entre aquilo que é proposto como sendo uma verdade, uma ideia, e aquilo que aparece. Então, veja, no idealismo alemão se formulou claramente algo que, no fundo, já estava em Tomás de Aquino, por exemplo, que é que o belo é a aparição sensível da ideia. Tá? Isso em Schellinger, o Hegel está assim. Ou em Tomás de Aquino, a aparição sensível da verdade. Mas verdade era aquilo em que ele acreditava, a crença dele em Cristo e na Igreja Católica como representação da esfera divina entre os homens. Tá? Então, vejam, a questão é saber se isso é verdade, tá? Se isso é verdadeiro. Tá? Então, vejam, nós temos que começar a examinar uma série de diferenças, de problemas aí subjacentes. Eu vou citando, enfileirando, numerando aqui uma série de 20 e poucos problemas. Tal, né? Primeiro, não se pode reduzir a verdade ao conceito de correção, porque o correto é dado por determinados paradigmas. Tá? Então, correto é aquilo que estará conforme esses paradigmas. Mas, veja, é preciso ter uma outra instância mais ampla que seja capaz de examinar se esses paradigmas são corretos e se eles são capazes de apreender a complexa dinâmica do real ou do objeto. Tá? Porque eu posso operar com 2, 3 vetores, né? E eles me servem de paradigma. Por exemplo, eu digo, tudo bem, nós vamos ter aula de 1 hora, né? Mas nós começamos, vamos dizer, 8h35, então 9h35 exatamente teria de terminar. Mas não quer dizer que nós vamos terminar exatamente 9h35, pode ser 9h30, pode ser 9h40, não quer dizer... Agora, é um pecado muito grande terminar um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde? Não, não é. Depende do fluxo da nossa discussão e argumentação. Então, seria conveniente até que se prolongasse, por exemplo, por mais 5 minutos, e isso seria, entre aspas, aqui, melhor. O que é melhor? É mais, entre aspas, correto, mais verdadeiro no sentido de transmissão de um determinado conteúdo. Tá? Então, vejam, nós não podemos operacionalizar apenas no âmbito do correto. Tá? Vejam, eu estou falando isso porque a concepção romana de arte, e que vai aparecer ainda na primeira metade do século XVIII, quando começa como uma arte, a estética como disciplina, tá? É que a arte seria uma expressão, entre aspas, do correto. Né? E o correto seria dado pelo que era pius. Pius é piedoso. Tá?
quer dizer, conforme a crença que se tinha. Tá? Mas vejam, quando os retóricos romanos, tipo Cícero, né, o Quintiliano, falavam em pios, né, eles estavam falando da crença nos deuses romanos. Tá? Quando um Baumgartner usa o termo pios, ele está falando de uma crença do modelo cristão, né? Talvez nem mais católico, mas sim luterano, né? Mas ele usa o mesmo termo para designar divindades completamente diferentes, né? Entendeu? Quer dizer, diga assim, o que esteja de acordo com o honroso, com o honrado, né? O que pode ser honrado no meio, o que pode ser no outro, né? Lá estão discutindo, por exemplo, botaram fogo na estátua lá do Borba Gato, que era horrível, lá na parte sul da cidade de São Paulo, né? E que era uma estátua de celebração de um bandeirante que foi apresador de índios para escravizar os índios para as fazendas de café, entendeu? Então, tem gente que acha que não é correto homenageá-lo, né? E outros acharam que era correto homenageá-lo. Tá? Agora, de qualquer maneira, a estátua era muito mal feita, né? Grosseira, né? Tosca. Né? Eu sei porque eu passei pelo lado dela muitas vezes. Então, vejam, esse problema do que é o correto, né, varia não só de uma época para outra, mas dentro da mesma sociedade, dependendo do grupo social e da classe social. Tá? Por exemplo, a gente muitas vezes ouvia música popular sendo tocada bem alta nas sextas à noite ou sábados à noite, né? Mas eu nunca vi tocar em Mozart ou Prokofiev muito alto, né? Entendeu? Quer dizer, isso obviamente você não viveria no norte da Europa, mas aqui no Brasil era habitual e a polícia não se metia, embora haja lei que proíba fazer ruído mais que tantos decibéis a partir das 10 da noite. E a polícia alegava que não tinha aparelho para medir os decibéis, né? E eu conheci um juiz que passava a fornecer medidores de som, sonoridade, barulho, para a polícia. Tá? Bom, então, veja, segundo ponto, quer dizer, primeiro não se pode confundir a verdade reduzindo ela ao conceito do correto, conforme paradigmas. Tá? Eu tenho que ter uma instância que seja capaz de examinar outros vetores e examinar a validade desses paradigmas. Tá? Porque senão não haveria progresso no conhecimento. Tá? Senão se estabeleceria uma vez o que seria correto, e o correto é conservador por natureza, e nada mais diferente poderia ser feito. Né? E aí você impediria o avanço do conhecimento e da arte. Né? Segundo, não se pode reduzir a verdade a algo fixo, imutável e eterno, cujo modelo seria matemático. Por quê? Porque o matemático é a dimensão do quantitativo. E o quantitativo, embora seja entre nós usado como parâmetro para tudo, ele não esgota a realidade. Por exemplo, no século XVIII, se usavam 4 vetores para examinar as coisas, que era a quantidade, mas aí a qualidade, a finalidade e a modalidade. Então, se vocês lerem Kant na Crítica do Juízo, as conceituações de belo que ele tem lá estão de acordo com esses 4 vetores. As definições teológicas das características de Deus também são dadas por esses vetores. Isso geralmente não é ensinado. A gente vai retomar isso mais tarde. Né? Mas, vejam, eu já insisti, eu acho que nisso.
quando Hegel dá o exemplo da água em diferentes temperaturas, né? Ele está interessado em mostrar como você aumentando a temperatura da água, vamos dizer, de 97 para 98 graus, 98 para 99, quando você passa de 99 para 100, a água muda de estado líquido para vaporoso. Ou quando se reduz de 3 para 2, de 2 para 1, de 1 para 0, quando ela chega a 0, em princípio ela reduziria, ela assumiria uma forma sólida. Tá? Então, vejam, a água, nesse sentido, é a mesma, mas ela ser sólida, líquida ou vaporosa são qualidades dela. Tá? O nosso modo de usar o termo qualidade é muito reduzido. Né? Em Aristóteles, a qualidade lá são, para mim, 4 vetores que entram, né? Quer dizer, a estrutura geral de algo, né? O modo como isso se apresenta, né? A percepção que se tem disso e aquilo que isso evoca dentro do sujeito. Tá? E nós reduzimos praticamente a qualidade a esse último elemento, entendeu? Gostei, não gostei, acho bom, acho ruim, entendeu? Mas o que o Hegel estava querendo enfatizar é que uma mesma diferença quantitativa opera uma diferença qualitativa quando chega num determinado ponto, 0 graus ou 100 graus. Tá? Tanto é que os nossos graus Celsius são medidos por isso, de 0 a 100, tomando a água como modelo, água pura. Né? Então, vejam, o que o Hegel terceiro estava querendo insistir, não se pode reduzir a realidade ao quantitativo, pois há dimensões da realidade que são constitutivas da realidade, que não são apenas quantidade, por mais que você queira também reduzir esses outros vetores ao quantitativo. Né? Quarto, a matêmata deve ser entendido como aquilo que se pode apreender das coisas e que se pode transmitir disso, né? O que se pode contar a respeito, e não só a contabilidade dos números disso. Só que o mais fácil modo de contar algo sobre algo é dizer quantas coisas podem ser contadas lá. Então, a palavra contar tem um duplo sentido, que é, uma vez, narrar sobre algo, uma coisa, outra vez é numerar isso. Tá? E esse termo matêmata tinha essa coisa de o que se pode relatar a respeito disso, e não só o matemático do que pode ser contabilizado sobre algo. Tá? Quinto, deve-se abranger o máximo de aspectos relevantes do objeto, não os escondendo sob uma profusão de detalhes supérfluos. Tá? Quer dizer, a questão é que se a verdade é a percepção do objeto em suas múltiplas determinações, como Hegel postula na Pequena Lógica, que é a última lógica dele. Então, vejam, eu posso ter um outro vetor me aparecendo ao longo do tempo que eu não conhecia antes e que me dá uma visão completamente diferente sobre uma situação, sobre algo que aconteceu, sobre uma pessoa e assim por diante, sobre uma profissão, sobre um casamento, sobre uma escolha profissional, sobre um lugar onde é que se vive e assim por diante. Tá? Então, você precisaria ter um máximo de abrangência de aspectos relevantes do objeto. O problema é que aí você pode cair num esquema de ficar detalhando coisas que não têm importância e para não tocar naquilo que é mais importante. Então, há muita fala que cala, então, que é dita
para que não se digam as coisas que realmente são mais importantes. Tá? E não é só por maldade, muitas vezes as pessoas não percebem o que é, né? Ou não querem que se perceba. Elas não querem perceber e não querem que outros percebam. Tá? Então, por exemplo, a psicoterapia, a psicanálise é uma longa luta no sentido de desencavar aquilo que fica oculto sob as palavras, sob os gestos. Tá? Por quê? Porque existem dimensões relevantes que ficam escondidas. Tá? E com isso você está mais a nível de opinião sobre algo do que propriamente de verdade de algo. Tá? 6. O modelo de uma verdade absoluta, eterna e imutável é aquele modelo escolástico de que as verdades estariam na mente divina e elas seriam eternas. Mas veja, no próprio Tomás de Aquino, tem um Deus, vamos dizer, primeiro, né, que não tem nenhuma ideia na mente. Isso ele diz claramente. Né? Depois ele inventa formas puramente espirituais na sua mente divina. E como eu estou falando mente, eu estou praticamente falando que ele tinha como que uma cabeça, já um Deus meio que antropomórfico. E depois ele concretiza isso nas coisas. Depois é que ele cria um homem, depois que ele manda um filho para o mundo para salvar a humanidade, entendeu? Então, tem uma sucessão temporal aí de coisas acontecendo, e nesse sentido, entre aspas, esse Deus não é eterno, porque o eterno seria aquilo que não muda com o tempo, tá? E nós gostaríamos que muitas coisas não mudassem, mas elas mudam. Tá? Ontem ainda, por exemplo, faleceu o Gianotti, que era um grande professor de filosofia lá da USP, que foi caçado pela ditadura militar. Eu trabalhei com ele na PUC de São Paulo, uns 4 anos, e ele faleceu com 90 anos. Né? Tudo bem, eu gostaria que ele não tivesse morrido, mas ele morreu. Né? Eu estou agora dando meu último semestre de aula na universidade. No ano que vem, não vou estar mais aí, para a felicidade de uns e para lamento de uns poucos outros, entendeu? Quer dizer, então, não existe nada eterno, tá? Nada que dure para sempre. Tá? Não há bem que sempre dure, não há mal que nunca acabe. Isso é uma constatação do falar popular. Né? Mas vejam, a questão é que, digamos assim, dentro do esquema escolástico, a alma é a representação desse divino no ser humano. E, portanto, a alma seria eterna porque ela seria o reflexo da eternidade de Deus. Né? E o que ela formaria como conhecimento deveria ser eterno como conhecimento divino. Tá? Essa é uma noção em que essa alma está separada do corpo de um primata, como é o ser humano. Tá? Ele ser um primata finito que acaba com a morte, não caberia dentro dessa essencialidade do ser humano, que seria essa alma divina, essa concepção dominante, mas isso significaria que o conhecimento teria de ser eterno. Mas vejam, o problema é que nós não conhecemos as coisas eternamente. E o problema é que, por exemplo, na primeira edição da Crítica da Razão Pura, o Kant tinha examinado esse problema, se nós, no nosso processo de conhecimento, não modificamos esse nosso eu que conhece. Tá? E vejam, por outro lado, todo mundo usa o termo eu, tá? Para designar a si mesmo. Mas um eu é diferente de outro eu. Então, um não é igual a outro um. A não é igual a outro A. Está tudo para entender? Então, o problema que provocou uma reação muito grande na época dos pietistas, né? Não é petistas, é pietistas.
tá? Que com isso ele estava questionando a imortalidade da alma. E ele retirou tudo isso. Então, nas edições que vocês têm aqui, que são feitas a partir da segunda edição, ele retirou, e não são poucas coisas, retirou mais de 100 páginas. Tá? Mudou completamente o livro, mas a primeira edição foi fundamental para o desenvolvimento do romantismo, por exemplo. Né? E um dos pontos fundamentais é esse, da diferença entre o eu pragmático, que um é diferente de outro, e que no eu pragmático, não só um é diferente do outro, mas o próprio eu se torna diferente de si mesmo ao longo do tempo. O que é um problema para o Kant, que ele não desenvolveu na crítica da razão prática, que é a questão do imperativo categórico. Tá? Quer dizer, como é que eu devo agir? Eu devo agir de acordo com uma regra geral em que eu poderia esperar que uma outra pessoa posta na mesma situação, diante do mesmo problema, iria reagir e agir como eu vou agir nessa situação, porque eu estou obedecendo a um princípio que eu considero universal. A maldade do Nietzsche em relação a esse imperativo categórico é que eu, em nome da minha liberdade de poder escolher a opção mais certa, eu interfiro na liberdade do outro. Tá? Mas o problema é mais complicado, entendeu? Quer dizer, a gente pode, com a maior boa vontade, querer acertar o que se deve fazer num certo momento e depois verificar que se fez tudo errado, entendeu? Porque não se conheciam certos fatores, certos vetores, e é preciso recomeçar numa outra situação, arrastando os penduricalhos dos erros que a gente acarretou para si mesmo. Né? E isso gerou uma discussão grande em torno do problema do trágico. Né? Quer dizer, o herói trágico é aquele que procura fazer tudo certo e, ao tentar fazer tudo certo, acaba cometendo erros fundamentais e pelos quais ele vai ser responsabilizado. Ele vai sofrer as penas disso, que, em geral, acabam redundando na própria morte dele. Tá? Mas tem a ver com essa questão da noção de verdade. Né? E vejam bem, isso aqui é importante na medida em que, se a verdade modifica ao longo do tempo, porque os vetores que entram na preservação daquilo que seria verdadeiro também se alteram, se modificam, isso significaria que a gente deveria estar, de certo modo, reescrevendo a história da arte o tempo todo, refazendo os acervos dos museus e fazendo novas avaliações de obras antigas. Por isso que eu quero insistir nesse semestre na questão não só da liberdade de criação, mas também na liberdade de interpretação das obras. Tá? E vejam bem, por volta de 1794, já, por exemplo, o Fichte, na doutrina do conhecimento dele, ele postula que o eu gera o não eu, mas o não eu gera também o eu. Então, importante para ele, em termos lógicos, era que você tem duas frases antitéticas, o eu gera o não eu, mas o não eu gera o eu, e as duas seriam verdadeiras, e uma é contrária à outra. Isso viola o princípio escolástico de que nada pode ser contraditório, que a contradição é a negação da verdade. Tá? Mas o passo seguinte, que me importa, é que o não-eu participa do eu no processo de conhecimento. Portanto, haveria uma dimensão não consciente do eu que não participa do que ele sabe de si mesmo. Então, seria como que o não-eu presente no eu. E eles passou a chamar isso de inconsciente. Tá? Então, muito antes da psicanálise, a filosofia já tinha descoberto o inconsciente, e muito antes da filosofia, a literatura já tinha descoberto. Por exemplo,
o Shakespeare, né? No Macbeth, né? Você tem o distúrbio psicótico da Lady Macbeth, em que ela vê uma procissão de reis caídos, etc., e sente o sangue da morte do rei Duncan, que ela tinha induzido o marido a matar, nela mesma, e ela acaba se suicidando por isso, porque não aguenta o próprio peso da consciência. Tá? Então, vejam, se o eu cognoscente está em relações mutáveis e mudantes, essas relações não só alteram as circunstâncias em que se conhece, mas até o próprio eu que conhece, e, portanto, a própria noção de verdade. Tá? Quer dizer, se introduz a dimensão do tempo no ser da verdade. Tá? Por isso que você tem a obra filosófica do século XX mais importante, Ser e Tempo. Quer dizer, como é que o tempo se insere na dimensão do ser. Tá? Então, na verdade, não teria ser. O que seria é o devir permanente de todas as coisas. E ser é o nome que você dá provisoriamente, então, ao que é deveniente, ao que é mutante por natureza. Tá? E vejam, nono, o tempo do conhecimento não é apenas uma sequência linear sucessiva, e sim a presença do passado e a antecipação do futuro no presente. Tá? Então, em vez dessa sequência puramente linear, a gente teria de admitir que a temporalidade no eu não é uma sequência puramente linear. E isso você tem, de certo modo, estruturado nas obras de arte. Por exemplo, pega um soneto, para um exemplo mais fácil. Né? Você tem a rima ABBA. Primeiro verso com o quarto, segundo com o terceiro. Né? E assim por diante. Né? Mas veja, quando você tem o final do primeiro verso, ele te remete ao quarto verso. E quando chega ao quarto verso, no final, ele te remete de volta ao primeiro. E o final do segundo verso remete ao terceiro, e o final do terceiro remete de volta ao segundo. Só para pegar um aspecto, entendeu? As outras assonâncias e coisas que você tem no poema reiteram esse mesmo tipo de modelo, mas significa que você tem uma temporalidade que não é apenas a sequência linear da sua leitura, porque vão se acumulando tempos pretéritos e tempos vindouros em cada momento daquela leitura. Tá? Então, o tempo do conhecimento não é uma sequência puramente linear. Tá? Ele pode ser até uma aparência de não linearidade num certo momento e uma súbita interrupção por uma súbita revelação de algo que o sujeito vai conhecer. Né? Bom, só para exemplificar, vamos interromper